Mano, só imagina comigo, certo dia você tá em casa de boa e sua vila começa a ser atacada. E diante dos seus olhos você vê sua família ser morta por vários monstros. E no final de tudo você se torna o único sobrevivente. O que você faria depois? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então pega aquela pipoquinha de lei e vamos lá. O anime começa com uma aventureira chamada Ona, da classe sacerdotisa, indo até uma guilda para conseguir um trabalho. Ela é orientada a procurar uma missão de acordo com seu nível, que é o mais baixo. Porém, durante isso, um aventureiro aparece e convida ela para ir junto com ele e seu grupo em uma missão urgente, na qual consiste em matar alguns goblins, seres que nesse mundo atacam fazendas e sequestram meninas. E a missão consiste em salvar essas meninas. Eles são de nível porcelana, ou seja, esse é o nível mais baixo de aventureiros. Por isso a atendente diz para eles escolherem outra missão, mas eles não dão muita atenção, e dizem que os goblins não são nada demais. Um tempo depois, eles chegam até o local onde os goblins estão. Ona mostra um pouco de medo, mas eles se recusam a voltar, e dizem que goblins são pequenos e burros. Durante a caminhada no local, parte do grupo se afasta, e a Ona e a feiticeira acabam sendo surpreendidas por uma horda de goblins. A feiticeira usa seu feitiço em um deles, mas os restantes não hesitam e atacam ela com facas. O aventureiro volta e as ajuda. Em um momento de fúria ele consegue matar alguns, porém é surpreendido pelas costas, e ao tentar atacar, sua espada se esbarra em uma rocha, e todos os goblins o atacam. Uma das meninas se enfurece e os ataca com golpes, porém um goblin enorme surge e a joga contra uma parede, e os goblins menores a atacam, e usam seu corpo. A sacerdotisa foge com a feiticeira, mas eles a seguem. Porém, logo atrás deles, um homem de armadura aparece, e facilmente ele começa a finalizar um após o outro. Após isso, ele se apresenta como Goblin Slayer. Como a feiticeira já tinha sido envenenada, ele resolve finalizar ela, pois ela só iria sofrer mais. Ele pergunta a Ona sobre um monstro maior, e diz que esse se chama Hobgoblin. Ele diz que irá finalizar os outros goblins. A sacerdotisa diz que irá junto a ele. Ela diz que pode usar algo chamado luz sagrada e uma habilidade de cura. Eles passam sangue de goblin em seus corpos para que não sejam notados de longe. Um detalhe, ele explica tudo a ela como se fosse um mestre. Já após armarem uma armadilha, ele pede que ela use a luz sagrada, e fuge em seguida. E enquanto a luz ofusca seus olhos, ele ataca o xamã, e os atrai para a armadilha. E ao derrubar o Hobgoblin, ele joga gasolina sobre seu corpo, e o empurra contra os outros, e em seguida ataca fogo. Após um tempo eles descem até lá, e encontram alguns bebês. A sacerdotisa pergunta por que de matar eles também. O Goblin Slayer diz que eles guardam rancor a vida toda, e se adaptam aos erros, e em seguida finaliza todos, causando um mar de sangue pelo chão. Um longo tempo depois, eles se encontram na guilda, e aparentemente eles irão ser companheiros. Um tempo depois, vemos que Goblin Slayer vive em uma fazenda, com uma menina chamada Muzumi, e com o tio dela. Todos os dias ele observa o local para ver se nenhum Goblin se aproximou. Um detalhe interessante é que ele não tira a armadura nem para comer. Como Muzumi também ia para a cidade, eles acabam indo juntos, e ele não se mostra ser uma pessoa de muito papo, e que tudo que ele faz é matar goblins. Já na guilda, vemos diversos outros aventureiros. Eles se questionam o porquê de Goblin Slayer só caçar goblins se ele tem um nível tão alto. E enquanto todos querem missões de alto patamar, ele não faz questão de escolher, pois só as de Goblin importam. Em seguida eles pegam uma missão para finalizar alguns goblins em um tipo de castelo, e que estão causando mortes e sequestraram uma menina. Ele se decide ir até lá, mas antes é dito que um grupo de jovens aceitou uma missão para goblins. Ona diz querer os ajudar, mas ele não se mostra a fim disso. E se ela quiser, que vá sozinha, mas ela resolve o seguir. Na cena seguinte, vemos os goblins, e a garota que foi sequestrada. E em um curto flashback, vemos o porquê do protagonista ser assim. Quando criança ele teve sua família atacada, e assistiu à morte da sua família causada por goblins, sendo agora o mais próximo de família que ele tem a Muzumi, pois eles são amigos de infância. De volta à cena atual, ele ataca o castelo dos goblins com flechas de fogo, causando incêndio e desespero, tal como fizeram com sua família. E com a ajuda da nova magia de Ona, ele os queima vivos. No dia seguinte, uma elfa, um anão e um dragão vão até a guilda, procurando o Goblin Slayer. E quando ele chega,
Eles vão conversar em um lugar reservado, e enquanto isso ele pede que Ona descanse. Durante isso, uma feiticeira vai até ela, e diz que o Goblin Slayer pediu ajuda a ela com pergaminho, e diz que se surpreendeu com o quão estranho ele pode ser. Na cena seguinte, Yunde, a elfa, diz que o rei demônio foi ressuscitado, e que está unindo forças para dominar o mundo, e pede a ajuda dele, mas sem ao menos deixar ela terminar de falar. Ele logo supõe que querem que ele mate demônios, e diz que só aceita matar goblins, o que deixa Yunde totalmente irritada. Ele diz que antes do mundo ser atacado por demônios, as vilas são atacadas por goblins, porém Souril o interrompe, e diz que foram até ele pedir que ele mate goblins, e em segundos ele aceita, e com muita facilidade inclusive. Eles explicam que uma horda de demônios está pronta para atacar, e eles são aventureiros contratados como representantes de elfos e anões, e que o grande motivo de pedirem ajuda a ele é que goblins começaram a aparecer em terras de elfos. Após observar um mapa, de repente, ele se levanta para se preparar para os eliminar, porém diz a Ona que dessa vez irá sozinho, mas ela não aceita isso, e diz que irá junto com ele, e Yunde e os outros também seguem ele. Mais tarde, enquanto eles acampavam, nos é dito que os pergaminhos que o Goblin Slayer carrega em sua bolsa são mágicos, ou seja, quando ele desenrolar eles, ele poderá usar um feitiço. Ona de imediato lembra que a feiticeira na guilda falou algo sobre isso, e Yunde pergunta qual tipo de feitiço é, e ele diz que não vai dizer, pois os goblins podem a capturar e a forçar a dizer, e em uma cena engraçada ela diz que aparentemente o Goblin Slayer não gosta dela, e ele diz que não tem nada contra e nem a favor. Um tempo depois, Souril pergunta se Goblin Slayer sabe de onde vêm os goblins. Ele diz que acredita que eles vêm da lua verde que está no céu, e que eles vêm para a terra pois tem inveja da abundância que temos aqui. Ele diz que ouviu isso de sua irmã mais velha, que infelizmente foi atacada por goblins. Na manhã do dia seguinte, vemos que eles começaram sua missão, atacando os goblins que estavam de guarda na entrada. Após isso eles precisam passar o sangue em seu corpo para não serem vistos, e Yunde não curte muito a ideia, mas Ona diz que com o tempo você se acostuma. Após entrarem na fortaleza, eles percebem que existem armadilhas nesse local, o que não é algo que um goblin normal faria. Após mais um tempo seguindo, eles sentem um cheiro horrível, e ao entrar em um local, encontram muitos e muitos ossos, e uma elfa aprisionada e pedindo que retirem a sua vida. Ona iria curar ela, mas Goblin Slayer percebe algo e a impede, e segue em frente. Durante isso goblins aparecem, e ele os mata. Após isso, Souril invoca um guerreiro dragão e pede que ele leve a elfa ferida embora para a floresta dos elfos. Após um tempo eles chegam em um tipo de arena, no qual está cheio de goblins, e Goblin Slayer diz ter um plano. Após isso vemos Douchi e Ona combinando seus poderes para fazer os goblins dormirem. Então lentamente, vão e os matam um por um. Porém em seguida, um ogro aparece, e o protagonista diz que nunca ouviu falar de algo assim. Então o ogro diz que irá mostrar seu poder em primeira mão. Ele atira uma bola de fogo neles e com muita dificuldade Ona consegue os proteger. Após isso, eles iniciam uma batalha frenética, como todos atacam em conjunto. No início o ogro leva pior, mas em seguida ele atinge o protagonista em cheio, e o deixa desacordado. Enquanto isso os outros seguem a estratégia e o atacam, porém usando poções. Goblin Slayer consegue voltar à batalha, e diz aos outros que tem um plano. O ogro percebe que Ona não pode mais usar magias, e diz que irá atacar ela, e que se ela sobreviver ele irá usar ela como seu brinquedo. Porém durante o ataque, Goblin Slayer pega um pergaminho da sua bolsa, e em uma cena rápida, simplesmente o ogro é fatiado em pedaços. Na cena seguinte, o protagonista diz que aquele pergaminho possui um portal que estava ligado ao fundo do mar, e a pressão da água liberada foi tão forte, que cortou como uma lâmina. E em seguida ele se aproxima do ogro e o finaliza enquanto diz que goblins são muito mais fortes que ele e assim finalizam a missão. E após isso, eles descansam em uma carruagem enquanto são levados até a cidade. Deixa o like e se inscreva para novos vídeos.